Fala, casal, você sente que fala uma coisa e o seu cônjuge entende totalmente outra? É isso aí. Hoje nós vamos falar aqui no podcast do Casamento CAD, um assunto muito importante que eu tenho certeza que vai ajudar essa dúvida que eu acabei de citar aqui e muitas outras que nós vamos comentar hoje com minha convidada muito especial, que não é convidada, que faz parte integrante, né, Com do certeza. Casamento CAD do podcast de hoje. É isso aí. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Casamento CAD. E hoje nós vamos falar algo muito interessante. Foi algo que fortaleceu muito o nosso relacionamento, fez a gente entender um pouquinho melhor um ao outro. E por conta disso, nós quisemos trazer esse Uhum. tema, né, para cá hoje, para você aí entender um pouquinho melhor sobre perfil comportamental. Deixando bem claro que nós somos, né, analista de perfil comportamental. Então, se caso vocês aí gostarem, né, desse tema, você pode nos procurar também, que nós vamos fazer uma avaliação. Quem sabe eles já saem aqui querendo já montar certinho a avaliação, né? Exatamente. E o nosso intuito aqui nesse podcast não é dar um treinamento para vocês de perfil comportamental, mas é trazer uma clareza do que é o perfil comportamental e como isso pode ajudar dentro do seu casamento, porque o perfil comportamental ele serve para você lidar com pessoas na igreja, na empresa, no casamento, mas hoje o nosso foco é trazer uma clareza, uma transparência para você entender o que você pode fazer de melhor e entender também o seu cônjuge. Porque Sim. às vezes, se você parar para pensar, poxa, a gente está brigando demais, né? Somos opostos, tudo bem, mas às vezes falta só um entendimento, uma clareza do que é o perfil, quais são os pontos fortes do seu perfil e também o do seu cônjuge. E é um pouco do que a gente vai trazer num tom bem leve hoje aqui, né? Bem claro, para ficar legal para ajudar vocês. Só lembrando que quando nós falamos sobre perfil comportamental, não significa que você só tenha um, né? Na verdade, tem o principal, mas nós todos temos o DISC, né? Que Uhum. é onde que o meu esposo vai explicar que ele é mais detalhista. Eu não vou trazer teorias, né? Isso foi em 1929, em Uhum. Harvard que foi desenvolvido isso, mas a gente não vai entrar nessas teorias. Mas o DISC é um acrônimo, né? A palavra DISC é um acrônimo do significado. Então o D é dominante. Não precisa se preocupar que nós vamos explicar cada um, né? É, Mas o I é influente, o S do inglês que vem de estável, né? sim. E tem o C de conforme. E nós vamos bater um papo aqui e trazer talvez uma história para você poder se ver, né, dentro desses perfis, qual que é o seu, qual é o do seu cônjuge, entender ali os pontos fortes, os pontos fracos e o que você pode fazer para estar melhorando o teu casamento. Porque a nossa ideia com todos os podcasts que nós fazemos, seja nós ou seja com convidado, é trazer uma clareza para você. O que você pode melhorar no seu casamento? Será que 1%, né, por dia você consegue melhorar? 1% Sim. talvez por semana, mas a gente, todos nós, conseguimos melhorar um pouco. Nem que seja, né, esse 1% que eu estou citando todos os dias. Então a ideia é o que eu vou tirar desse podcast, o que eu vou entender sobre esse perfil que nós vamos trazer agora aqui para melhorar o meu relacionamento. Entenda aí, traz para o seu casamento, depois você pode trazer isso para a igreja, para a empresa, enfim. Mas a Sim. ideia é a gente começar no casamento. E é muito legal também você agora ouvir, né, cada um desses perfis e olhar para dentro de você, né? Então esteja com o coração aberto, porque às vezes você pode pensar que você é de uma forma e você está demonstrando outra forma, né? Tem pessoas que falam assim: "Ah, mas eu não sou estressada". Mas quem convive com essa pessoa fala: "Não, mas você é estressada sim". Então, às Hum. vezes a gente precisa ter essa humildade de reconhecer quais são os nossos pontos fortes, mas também os nossos pontos fracos, né? Então, eu vou já começando já com o dominante, né? Que é um dos que a gente vê muito sobre isso, né? As pessoas às vezes confundem muito, né? A pessoa que é dominante vai parecer que ela é nervosa, ela é irritada, e às vezes não, é uma pessoa que ela demonstra algo que não é o que ela tá sentindo, muitas vezes, né? Então, o que que o dominante ele é? Ele é direto, ele resolve rápido, ele é impaciente e gosta de ter o controle. Será que você se vê uma pessoa assim? Né? Eu costumo falar assim que eu, no meu perfil, ele tem uma dominância alta, né? Então a gente que é dominante, nós gostamos muito do resultado, né? Então assim, a pessoa pergunta: "Você consegue fazer tal coisa?" E aí você quer, mas você quer fazer por conta do resultado, não é por causa dos processos, como é que vai ser, não. A gente quer sempre estar sabendo como é que vai fluir o final, né? Eu conheço um dominante mesmo, que é muito próximo a mim, meu irmão, e no trabalho ele é assim, ele fala, olha, fulano, faz isso. E aí se a pessoa não consegue fazer e a pessoa vem justificando, ele já fica, né?
Mas eu não quero saber o porquê que você não fez. Eu só quero saber se você fez ou não fez. Então, uma pessoa que é dominante, ela procura sempre focar no resultado e não no processo. E não é que a pessoa tá nervosa ou brava, né? Pode ser que sim, mas nesse caso, a maioria dos casos de um dominante já é o jeito dela. Só para Sim. vocês entenderem, não existe perfil certo nem perfil errado. Deus criou todos nós com perfil e todos os perfis são lindos de se ver. Só que a gente precisa entender, né, para poder melhorar os pontos Uhum. fortes e ali você minimizar ali os pontos fracos de cada perfil, que isso é natural. Todo ser humano, né, tem os pontos fortes e os fracos. E no caso do dominante, ele é bem direto. Então vamos trazer para o casamento isso. Às vezes o seu cônjuge ele é dominante. E às vezes você pergunta ali e já vai direto ao ponto, já responde, né? Porque ele quer ser rápido, é o perfil dele, é o jeito dele. Então, principalmente quem tem a dominância alta, né? Como minha esposa citou. Tem um teste que se faz para você entender se a sua é alta, é baixa, tudo certinho. A gente pode até deixar o link depois para vocês, mas se jogar no Google vocês conseguem achar ou até nos procurar diretamente mesmo no direct. Mas você entende? Se a sua dominância é alta, então você tem essa tendência, como minha esposa falou, não, eu quero direto pro resultado, eu quero rápido, sabe? Não fico enrolando as coisas. E dentro do casamento é assim, às vezes os dois precisam tomar uma decisão. Um, por exemplo, tem o dominante, vamos dar um exemplo aqui do estável que a gente vai citar, um é mais, né, tem um perfil mais forte como estável, então, poxa, um vai querer resolver muito rápido e o outro, calma, vamos pensar, vamos ver se tá certo, vamos ver se é isso mesmo. Então vai talvez dar algumas desculpas, porque é do perfil da pessoa ser mais devagar em resoluções do que no dominante. Então, essa diferença dos perfis é interessante a gente entender. Porque muitas das vezes você fala, pô, meu cônjuge não me entende. O meu cônjuge, né? Ou então você até fala lá, fala bravo comigo. É grosso, né? Nossa, essa pessoa é muito grossa. Fala uma coisa, a pessoa já me trata assim. É claro que tem a educação, né? Nós não Sim, estamos falando que todo dominante é mal educado. Mas você percebe quando a pessoa ela é dominante, quando ela não enrola muito. Ela já quer ali resolver a situação. Ela não quer deixar para amanhã. Não, é para resolver, vamos resolver agora. E o dominante é de quê? De dominar. Então ele sempre vai querer dominar a relação, né? Então, quem é dominante no relacionamento tem que tomar muito cuidado, porque às vezes só você fala, só você quer tomar decisões, sendo que você está casado. Então, quando você casa, você não é só um, você é dois. Então, você, por mais que você seja essa pessoa que quer resolver, você tem que ter uma tranquilidade de perguntar pro seu cônjuge, e aí, vamos fazer isso mesmo? Porque eu vou falar de mim, tá? Eu sou daquele tipo que se, ó, vamos organizar tal coisa? Bora, vamos organizar. Só que eu não sou boa da organização, eu sou boa de iniciar. Então, é até interessante, porque depois a gente vai compartilhar com vocês, que completa, né? O que eu faço e o que o Douglas faz é muito diferente, mas que quando nós estamos juntos, completa um ao outro. Então, você que é dominante ou você que tem o seu parceiro dominante, é preciso você também entender que você vai ter que se encaixar para dar certo, né? exatamente. Porque se só um querer, não vai dar. É como se fosse um elástico, né? Aquele elastiquinho que põe no braço, as liguinhas que amarra cartões, enfim. Então, você consegue esticar ela para você se adequar, se ajustar, se adaptar ao outro, ao seu companheiro. Lógico que na maior parte do tempo você vai ser o seu perfil natural, aquilo que Deus te fez, aquilo que você nasceu para ser. É dominante, tem esse perfil já, então é o seu perfil natural, mas você consegue ajustar e adaptar. Não é que eu nasci dominante, então eu tenho que ser duro, eu tenho que ser direto, Sim, eu tenho só. tem Não, como dá. melhorar. Dá para a gente ajustar. Então, um dos pontos que a gente colocou aqui é entender, um dos perfis, né, do DISC, o dominante, é você entender, será que o meu perfil é dominante? Pensa aí, tem dominantes, depois que a gente aprende isso, a gente fica até mais claro, né? Tinha algumas mensagens que eu mandava para um cliente nosso, e às vezes eu mandava uma mensagem, bom dia, tudo bem, tá tudo certinho, e a pessoa, na maioria das vezes, ela nem um bom dia dava, já ia direto no assunto. Antes de entender de perfil, falou, caramba, nem bom dia fala, né? E às vezes no casamento pode acontecer isso. Fala, pô, às vezes um acorda todo feliz, alegre e tal, tudo, e o outro quer dar um bom dia, quer dar um abraço, quer tal. E às vezes o dominante hoje não, direto ao ponto, vamos ver o que a gente tem para fazer, vamos ver como é que vai ser nosso dia. E é do perfil da pessoa. Claro que a gente consegue adaptar, ajustar, mas o natural, né, o natural da pessoa ali é que seja muito direto e às vezes até nessa questão do bom dia aí pode acontecer também. Sim, é assim, é bom você analisar se você é essa pessoa dominante, é analisar como é que tá as pessoas ao seu redor, como elas se sentem confortáveis com você. Porque às vezes para você é confortável ser assim, mas para as pessoas não é.
Então, é importante você dar bom dia. Eu também sou daquele tipo que, se eu vou mandar uma mensagem pra alguém, principalmente pra resolver alguma coisa, eu não quero perder tempo. Minha vontade não é, oi, como é que você tá? Aí a pessoa fala, oi, tudo bem? Eu não, sabe, por mim não teria isso. Mas eu entendo que eu tenho que me adaptar pra que eu consiga me conectar com essa pessoa. Então, por mais que não seja algo que eu queira, eu tenho que ser educada a ponto de falar, oi, tudo bem? Esperar ela responder pra eu poder falar o que eu quero. Então, entenda algo, você precisa entender como é que você está sendo ao redor essas pessoas, como que elas se sentem perto de você. Seja o seu cônjuge, seja os seus filhos, seja no trabalho, seja onde você estiver. Porque você precisa sempre buscar melhorar, né? Nós precisamos ter isso, né? Eu não posso achar que eu nasci assim e vou morrer assim. Não, pelo contrário. Eu posso me adaptar, eu posso melhorar, eu posso melhorar ainda mais sendo ainda no lado dominante também. Sim, o dominante é o seu perfil, vai ser assim, é o natural. Então, mas pode ajustar. A gente até colocou aqui, né? O dominante, às vezes, muitas das vezes, ele gosta de ser direto, ele é, na verdade, direto, objetivo, né? Porque ele acha que está contribuindo, que está ajudando. Agora que eu vi que estou olhando naquela câmera, né? É nessa daqui. Mas que tá, mas que está contribuindo, que está ajustando. Então, é natural dele. Não, eu estou ajudando, estou sendo objetivo, estou sendo direto, sem Uhum. enrolação. Então, acha muitas das vezes que está ajudando e o outro não pode, talvez, pensar que está ajudando. Pode pensar que, poxa, está sendo grosseiro. Então, Uhum. entenda seu perfil, que muitas das vezes não é grosseria, é o natural da pessoa querendo ajudar sendo ela mesma. Exato. E agora nós vamos para o outro, que é o quê? Influente. Nossa, quem será que é influente entre nós? Vocês vão perceber durante a nossa conversa aqui. Eu acho que vocês vão já sacar um pouquinho. É aquela pessoa que é mais extrovertida, mais emocional, fala muito e precisa de atenção, né? O influente, ele chega chegando. Com certeza você conhece pessoas ou você é essa pessoa que quando chega, chega para causar, né? Seja nas vestes, seja na forma de falar, na forma de se comportar, né? A gente estava num treinamento recentemente e a gente vê muito influente, toda hora querendo falar e o professor querendo dar aula e você vê que a pessoa toda hora puxa ali para ter uma atenção. Então, o influente, ele tem essa forma de chegar chegando, né? E não tem como, você não consegue esconder um influente. Quando mesmo você imagina esse influente tá ali, ó, aparecendo, bem brilhoso. Exatamente. Então, o influente, né? Hoje está até mais fácil para se explicar, É, porque né, na era digital tem os influencers, né? Então, os influencers é aquele que gosta realmente de falar, de conversar com as pessoas, de ter muitas amizades, né? Muitas conversas. Então, o exemplo que ela deu aqui, a pessoa gosta de chamar a atenção, mas não é que é por mal, não. Ah, quer aparecer. Aí, às vezes, o outro pode pensar, quer aparecer. Não, é uhum, o natural da pessoa de conversar, de falar, de chamar a atenção. Então, o influente, né? Ele já tem isso natural dentro dele, porque ele sim, precisa ter pessoas para conversar. E dentro de um casamento, pode ser que o influente, seja você ou o seu cônjuge, gosta de falar mais, gosta de conversar, gosta de atenção, né? sim, Quer falar, então tu quer receber a atenção ali, gosta de estar envolvido com as pessoas. Então, para pensar, se dentro do teu casamento você é influente, porque se for, ou talvez o seu cônjuge for influente e você não quer muita atenção, às vezes isso pode magoar o cônjuge, porque é natural dele, quer conversar, quer falar, quer dar atenção, e às vezes o outro quer ficar quietinho e acha, pô, não quer conversar comigo, não quer falar. Então é importante porque isso pode gerar muita briga no casamento. sim. Principalmente se um é perfil, né, novamente ali, conforme, estável, quer ficar mais na dele, o outro é dominante, influente, às vezes quer conversar, falar muito, e se vocês não entenderem isso, a necessidade de um de outro, pode ser perigoso. Você quer ver uma pessoa que é influente, é quando você fala com o seu cônjuge, né? O seu cônjuge fala, vamos marcar uma viagem? Aí o influente vai falar assim, ai, vamos, olha, eu vou chamar fulano, ciclano, e quer um monte de gente vai junto, sabe? Tipo, não consegue só focar no cônjuge. Uhum. Ela quer atenção, ou ele, né? Quer chamar a galera, quer ficar perto das pessoas. Ou então você viaja só com o seu cônjuge, mas lá na viagem, o influente não tem jeito, ele vai arrumar amizade com outras pessoas. Ele vai puxar a conversa. Quando você vai ver, você fez amizade com uma pessoa que você nunca tinha visto, né? Influente é aquela pessoa que está na fila do banco, tá puxando conversa com alguém, as pessoas estão ali reclamando, a pessoa vai lá e começa a conversar, e quando vai ver, passa ali o tempo que ela nem percebeu. E isso é algo que você precisa estar sempre analisando. Por quê? Tem pessoas que não acham ruim, acham isso mal, mas tem pessoas que se incomodam. Tem cônjuge que é mais reservado. E aí, influente. Essa pessoa, ela vai precisar muito
ter paciência para poder se adaptar, para poder se encaixar legal. Uhum. Porque às vezes aquela pessoa que é mais reservada, ela não quer chamar atenção, mas o influente vai lá e chama atenção, né? E isso acaba podendo atrapalhando e tendo algumas discussões. Tem muitas pessoas que acabam brigando com isso, né? Exatamente, porque para um influente é ruim, ele sofre, né, se ficar muito calado. Imagina, pega uma viagem ali de 5 horas de carro que só vai o casal. E aí um não quer falar, o outro quer falar. Então, para a pessoa, né, que é influente, é muito ruim ela não falar, ela não ter essa possibilidade de falar. Então, ela quer conversar, quer ter pessoas envolvidas. E se por um outro caso, o outro cônjuge é reservado, pode realmente ocorrer esse choque. Então, tem que haver o equilíbrio. Ah, mesmo que eu sou influente, eu tenho que falar porque é meu perfil. Não, não é uma desculpa do perfil. Se você é influente e gosta de falar, tudo bem, é o seu natural. Mas se o seu cônjuge é reservado, aí vai gerar o equilíbrio, né? Também Uhum. não ser reservado demais, né? E também não ser um influente demais que chega, né, dançando no meio da festa ali. É. Então é gerar o equilíbrio para evitar essas brigas, essas discussões. Por isso que é importante, quando a gente fala aqui, você entender do seu perfil e você entender do perfil do seu cônjuge. Porque isso pode até gerar muitas brigas, porque o influente, mais uma vez, né? Se chega na. Vamos dar um exemplo da igreja. Chega na igreja, vai cumprimentar todo mundo, às vezes quer abraçar, dar um beijo, tudo. E às vezes o cônjuge fica, que talvez não seja tanto, fica mais no canto. E às vezes pode até gerar ciúmes, gerar brigas referente a isso, achar que a pessoa está querendo alguma outra coisa, e não é, é o jeito da pessoa que ela Uhum. precisa se relacionar, ter conexões. Então é preciso ter muito cuidado para identificar o seu perfil, qual perfil você é, e também para entender o do seu cônjuge para gerar esse equilíbrio. Exato, e assim, é importante você analisar se você é influente, se você não é. Não é que você tem que mudar todo o seu jeito, mas é importante você conversar com seu cônjuge, perguntar isso qualquer, né, perfil aqui. Meu perfil tá te incomodando, tá te atrapalhando, você se sente confortável? Eu acho que isso tudo é muito importante. Às vezes, vamos supor, um influente é casado com um dominante, o dominante quer resolver a situação, o influente quer conversar, quer entrar em detalhe, não, porque começou assim, traz mais emoção. E o dominante, por ser mais direto e mais, né, focado no resultado, ele não quer conversa, ele só quer resolver a situação. Então, procure entender melhor, né, se isso tá te afetando, se isso é algo que tá atrapalhando o seu relacionamento, não só com o seu cônjuge, como a gente falou, mas também em outras pessoas, né? Às vezes a pessoa era influente demais, fala demais, coisas que não precisaria, né? E ainda mais em lugares de trabalho, igreja. Você tem que saber com quem você vai conversar, para quem você vai falar. Às vezes você não tá falando por mal, porque já é o seu natural falar. Mas às vezes é necessário a gente saber falar, né? Saber controlar a nossa língua. Então, a gente não tá falando que o influente é ruim, mas tem os seus lados bons, porque é uma pessoa de fácil conexão, uma pessoa muito ótima para o ministério mesmo, um influente, para evangelizar. É maravilhoso, né? Puxa assunto com pessoas novas, mas ela também pode se prejudicar e prejudicar os outros, porque acaba falando um pouco a mais, né? Muito emotivo. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Às Infelizmente. vezes, por se falar demais, às vezes pode ser inconveniente em determinados momentos, né? Sim, Então, normalmente quem é é, influente acaba sendo um pouco inconveniente, porque quer falar todo tempo todo quer estar falando, quer chamar atenção. e quer falar, às vezes, assunto que para uma pessoa que é mais reservada, aquilo ali não é normal, né? Já vi casos que a pessoa, por ser muito influente, ela perguntar assuntos particulares, coisas que quem é reservado não vai querer falar. Uhum. E acaba meio que, né, Gerando, machucando, gerando gerando conflito, conflitos. né? Então é o cuidado, tá? Isso que a gente está falando é uma pessoa que é influente muito alto, né? Que chega nesse nível realmente mesmo. Mas você tem que identificar, né? Quanto nível que eu estou de influente, né? É. Será que eu tenho o dominante com o influente? Tem hora que é mais dominante dentro do seu relacionamento. Tem hora que você é mais dominante, tem hora que você é mais influente e gosta de falar mais. Sim. Ou um Opa, pouco. Ou me os outros ligando aqui. dois perfis, né? Que a gente vai falar agora também. O perfil estável, né? Então, do DIS, que a gente falou o D, que é de dominante, o I de De influente influente, e o E o S, né? É é, porque E é para nós, né? Mas diz que o S de estável, que é no inglês. sim. Então, o S, pode falar pra gente aí. Não, vou deixar você. Eu falar? Deixe você falar esse daí. O S, esse perfil é o meu perfil. Eu tenho um perfil conforme, né, em primeiro lugar e estável em segundo. Então, um perfil estável. Eu vou ler aqui o que a gente colocou, né? Mas é Mas você calmo, sabe de paciente. cor, né? Sim, sim. Calmo, paciente, evita conflitos e é muito parceiro, né? Então, ou seja, como se falando de mim, né? Um perfil estável, se falando talvez de você, do seu cônjuge, um perfil
daquela pessoa que é mais tranquila, daquela pessoa que é mais calma. Pode o mundo tá caindo aí fora, mas você tá tranquilo, calma, a gente vai resolver, vamos dar um jeito nisso. Então, às vezes, né, acaba saindo até sossegado demais, um ponto falho ali Sim. do estável, um ponto fraco, talvez que muitas das vezes acaba sendo sossegado demais e às vezes precisa de dar uma, pô, vamos lá, precisa dar um empurrãozinho para poder pegar no tranco, sabe? Uhum. Mas o lado bom dele realmente ele é paciente. Evita discussões, evita conflitos ali ah, não, eu quero brigar, vou para cima. Então, imagina, se dois dominantes casados ali, se não ter um controle um do outro, um quer falar mais alto que o outro, quer dominar mais que o outro, quer dar briga, complicado. E também se for um caso, exemplo, um estável casado com o dominante, se ele não entender sobre o perfil, vai ser dominado ali pelo cônjuge sem poder ter a voz de falar. Então tem que ter esse cuidado dentro do relacionamento de vocês e perceber, eu sou dominante, eu sou influente, eu sou estável, ou conforme, né, que a gente vai Mas falar ainda. vamos focar mais um pouquinho aí no estável, porque esse estável tá muito ralezinho aí. Esse estável, ele é uma pessoa que guarda muito sentimento, né? É uma Sim. pessoa que não quer se expor, não quer falar, não quer dar sua opinião. Por quê? Porque ela tem receio de ser inconveniente, ao contrário totalmente do influente. Então, o estável é uma pessoa que, você vai ver, é uma pessoa que tá no meio da conversa, é o que menos vai falar. A não ser que peça para essa pessoa falar. Caso contrário, ela vai entrar calada e vai sair calada. É aquela pessoa que talvez você vai falar, nossa, essa pessoa aí é metida, não fala com ninguém. Mas é o perfil dela. Ela é uma pessoa que não vai chegar pra puxar no assunto, ela vai ficar no cantinho dela. Mas também é uma pessoa que se magoa em silêncio. Né? Então, assim, às vezes, por ela também não querer expor a opinião, ela vai se magoando, ela vai sentindo, mas ela não fala do seu sentimento. E aí vamos trazer um estável, né? Que tá passando por alguns conflitos no relacionamento e um dominante. Aí sim, aí você vai ver um choque. Porque o dominante vai falar, falar, e o estável às vezes vai se calar, vai guardar e não vai querer resolver a situação. Por quê? Porque não quer bater de frente, não quer conflitos. Pessoas estáveis é bom, é maravilhoso, né? Principalmente para ouvir. Uma pessoa ótima que você vai conversar, a pessoa vai estar ali, ela vai deixar você de um jeito bem confortável. Mas é uma pessoa que precisa também de sentir segurança, né? Porque se não tiver uma segurança ali, ela acaba também ficando um pouco perdida. Então, o que acontece? O estável, ele é uma pessoa tranquila. Simplificando em uma palavra, uma pessoa paciente e tranquila. Tem o lado bom e tem o lado ruim, como todos os perfis. Mas o cuidado que o estável tem que ter, isso eu posso falar com propriedade, porque hoje, graças a Deus, a gente entende sobre o perfil, então a gente consegue gerar o equilíbrio. Mas sempre tem que estar revendo isso. Mas um exemplo, dentro do casamento, o estável é aquela pessoa que não quer conflito. E isso pode ser bom por um momento e pode ser ruim por outro momento, porque muitas das vezes a pessoa vai ficar ouvindo, tendo reclamação e não fala. Mas pode chegar numa hora que esse estável do nada vai explodir. E Vai dar aquele pico acontece. de emoção nele, vai explodir e vai soltar todos os cachorros que tem de uma vez só. Então é muito perigoso você entender sobre o seu perfil. Na verdade, é bom você entender sobre o perfil e é perigoso você não entender, porque ali, quando você é estável, beleza, eu sou estável, mas vamos conversar, vamos entender dentro do relacionamento, falando para casais, dentro do relacionamento, o que que eu posso ser melhor, o que você pode ser melhor, qual é o É. objetivo dos dois, qual é a clareza dos dois. Porque se você ficar também engolindo tudo e não falar no seu relacionamento, pode ser muito perigoso. E a gente vê, infelizmente, nesses momentos de estresse muito elevado, o casamento indo ao chão, porque você guardou todo, ficou todo Uhum. ressentido só na sua cabeça, porque você talvez não fale para o seu cônjuge, fez, né, toda aquela novela dentro da sua cabeça, não falou nada para o cônjuge e em um determinado momento pode explodir. Então é o cuidado que o estável tem que ter. Mas o lado bom do estável é paciente, mesmo que o cônjuge talvez esteja gritando, esteja eufórico, tudo você consegue ali. Provérbios 15:1, né? Resposta branda desvia a fúria. Então consegue ter calma, consegue ter paciência, consegue pensar um pouco mais antes de dar uma resposta árdua, Sim, né? só que aí vamos lá, agora vamos trazer para nós, né? Porque nós Sim, passamos por várias situações complicadas, porque o Douglas sendo estável e eu sendo dominante gerava mais briga, sim. porque eu queria resolver e ele tudo na paz. Isso para um dominante é revoltante. É melhor você pegar uma pessoa que bate de frente do que uma pessoa que fala: por que você tá nervosa? Porque você tá nervosa? Se acalma. E eu lembro de uma vez que eu cheguei a falar pra ele, eu falei: "Nunca me peça calma, porque quando você fala pra mim,
calma, aí eu fico mais nervosa. Então, a gente ainda tava se adaptando ainda nos perfis, né? E eu percebi que a calmaria dele não estava me deixando mais tranquila, estava me deixando mais irritada. E aí, ele achando que estava fazendo bem, mas na verdade nós estávamos entrando mais em conflito por conta disso, Uhum. né? Então, assim, era sufocante para ele, mas para mim também era terrível, porque a gente pensa assim, a gente quer resolver logo a situação. Ele, tranquilo, empurrando ali com a barriga mais um pouquinho para frente. Então, se você é a pessoa que é dominante ou que você é a pessoa estável e você tá com seu relacionamento aí, seu cônjuge, você tem que ver qual o perfil que ele é, né? Porque às vezes você fala assim, ah, não, eu sou uma pessoa tranquila, eu não gosto de guerra. Mas para um dominante não é uma boa opção também não, né? Sim, então é por isso que a gente tem que entender e tem que praticar. Não adianta também eu entendi e tá tudo certo, vou seguir do jeito que eu sou, porque é o meu perfil natural, É, tá estampado aqui no meu peito, na minha testa e vai ser do jeito que. Não, você consegue sim gerar um equilíbrio. Lógico que no natural, né, na maior parte do tempo, se você é um perfil estável, se você é um perfil dominante, se é estável vai ser mais calmo, se é dominante vai querer mais resultado, isso é normal, é o seu natural, é você. Mas você consegue gerar o equilíbrio, consegue ter a sabedoria, o entendimento, pode pedir ajuda ao Espírito Santo, me ajuda com o meu perfil, me ajuda sim. a me trazer clareza. Se eu sou estável demais para o meu relacionamento, me ajude a entender os pontos que eu tenho que ter paciência, mansidão, mas ajude nos momentos que eu tenho que me impor mais. Quem é dominante, me ajude a controlar essa dominância para não falar além do necessário, para não exaltar a minha voz além do que é dentro do meu relacionamento ou fora, né, Sim. dos seus outros relacionamentos empresariais, na igreja, enfim, com os filhos. Então, todo o cuidado de um bom perfil de você entender é pedir para Deus te dar sabedoria para lidar com o seu perfil de uma forma, né, também ajustada, adaptada, se for o caso, se for o necessário, não só também no natural. Então, é lindo a gente entender sobre o perfil, porque a gente consegue entender mais de nós, porque eu posso falar de mim, por muito tempo, sem entender sobre o perfil, eu falava, caramba, por que que eu sou tão calmo assim, né? Tem hora que a gente quer explodir, mas o estável, ele fica mais na cabeça dele, maquiando tudo na cabeça. Ah, se fizer lá isso, eu vou falar Ele aquilo. cria tudo, Cria né? na cabeça. Se fizer isso, eu vou fazer assim, aí cria na cabeça. Aí chega na hora, Aí não fala, não faz. Então faz toda uma criação na cabeça e na hora não fala. Então, por muito tempo eu fiquei, né, perguntando, poxa, por quê, né? Eu queria ter respondido dessa forma, eu queria ser mais bravo. hum, Mas era o perfil natural. Claro que agora, depois de entendendo, né, uns anos atrás que a gente começou a entender sobre perfil, a gente vai ajustando e vai adaptando isso. Só que é uma melhora constante. Todos os dias você precisa entender um pouquinho e ir ajustando. Mas é muito hum, melhor hoje, é muito melhor o nosso relacionamento, é melhor, né, em outros relacionamentos quando você entende do seu perfil e quando você consegue ajustar, adaptar o que é necessário, né? eu tô Que você tá rindo. rindo aí? Que ela deve estar lembrando de Eu tô rindo, histórias, né? sabe por que eu tô rindo? Porque normalmente as pessoas olham assim pro Douglas, ainda mais ele, né? Tá todo de preto e tal, com essa cara mais fechada. Aí as pessoas pensam assim, nossa, ele tem um perfil de bravo. Ó, gente, bravo, ele é estável. É uma pessoa tão tranquila pra conversar. Aí as pessoas conversam com ele, nossa, ele é, né? Ele fala bem e tudo mais. Então, assim, as pessoas. Por isso que falam. Você, às vezes a gente julga o livro por conta da capa. E não tem nada a ver. Aí normalmente as pessoas olham pra mim, né? E falam assim, nossa, ela parece ser tão calma. Quantas vezes você já ouviu isso? Muitas vezes. Fala pro Douglas, nossa, ela parece ser tão calma. Uhum. Pensa numa pessoa nervosa. Sou eu. Então, assim, não tem nada a ver. A gente às vezes olha pra pessoa e fala, ah, essa pessoa é assim. Só conversando, só convivendo pra você saber. Uhum. Mas agora chegou para falar sobre esse perfil que eu particularmente amo, amo. Tanto é, Só antes de você entrar nesse perfil, quem se identificou com dominante, mas influente, agora calma, que estável, vai né? chegar o Não, sim, só quem se identificou, já coloca aí embaixo aí nos comentários, dá um joinha, encaminha aí, vamos, vamos, ele cortou pra isso. Ele conforme. poderia ter esperado, né? Não foi conforme. E olha que Foi, você para é o pessoal conforme. já ir falando, né? Tá, mas vamos lá. Ó, só para vocês entenderem, tá ao vivo aqui, sem corte. Pra você entender, isso é um dominante. Poderia ter continuado, mas quis É, falar da dominância, deixa eu né? continuar, porque esse perfil eu gosto. Posso continuar agora? Obrigada. Claro. O perfil que eu amo esse perfil. Eu acho que esse perfil ele é um dos que muito bem-vindo assim, pelo menos para minha vista, porque eu não tenho tanto ele. Eu acho que por isso que eu gosto tanto dele. Mas eu tenho me adaptado bastante também para que isso venha a ser algo bom para mim também, que é o perfil conforme, que é mais como, Douglas? Fala para nós, Você Douglas. não quer falar esse? Não, vou deixar porque isso também é mais pro lado dele. Tá, eu vou ler as características só pra gente não pular nada, né? O que a gente colocou.
O perfil conforme, ele é um observador, ele é organizado, geralmente ele é perfeccionista, ele é racional. Então, o perfil conforme, ele gosta de ser, ele é, na verdade, né? Uma pessoa mais organizada. Então, se você está numa mesa que tudo, várias canetas ali, ele vai querer alinhar as canetas, vai querer deixar tudo bonitinho, vai querer organizar. Geralmente em casa, né? Mais organizado com roupa, dentro, né, dentro do guarda-roupa, dentro do escritório, dentro do quarto, enfim. Geralmente é uma pessoa mais analítica, então ela consegue ser mais organizada. Uma pessoa conforme mesmo, né? Uhum. Conforme, é que a gente até brinca com o nome, né? Pode continuar aí. Continua. Quer mais? Fala mais. Sim. Você pode falar de você mais. Então, no meu caso, né? No meu caso, o meu perfil conforme ele é um pouquinho mais alto. Então, eu sou sim uma pessoa mais organizada dentro do casamento. Eu acabei adaptando um pouco, né? Junto com a esposa, depois que a gente casou há 15 anos. Então, a gente adaptou um pouquinho, diminuiu um pouquinho o conforme para gerar um equilíbrio. Mas geralmente é uma pessoa mais organizada, uma pessoa analítica que gosta de números, de cálculos. Eu gosto de planilhas. Então, vai fazer o financeiro, tá tudo Você organizadinho. diminuiu seu conforme pra se adaptar comigo? Sim, um pouquinho. No quê? Por exemplo, na organização, né? Aí agora, assim, de vez eu querer ser chato para organizar tudo bonitinho, isso aí a gente já conversou disso. Ser É. chato para organizar tudo bonitinho, eu deixo você que acaba organizando algumas coisas lá. Ah, tá, entendi. Mas isso aí não impede você ser organizada, não. Pode continuar, não tem problema, não. Se tiver bagunçado, é só arrumar. Sim, o que mais? Só que assim, uma pessoa conforme, ela tem uma grande dificuldade, que é o perfeccionismo. Antigamente, só para vocês entenderem, se tivesse acontecido qualquer coisinha errada num podcast, o Douglas já não conseguiria nem assistir novamente. Porque para ele tem que estar muito bem organizadinho, muito bem certinho. E aí foi aonde que eu percebi isso e eu falei, agora nós vamos fazer. Tanto é que para nós fazermos, né, as coisas, tanto no podcast, como no Casamento Card, eu falei, a gente vai fazer com o que a gente tem e vai fazendo e vai melhorando conforme o caminho. Para um conforme, isso não é normal. Para um conforme, não. Eu tenho que organizar, eu tenho que testar, 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 testar e testar para ver se eu vou gostar para fazer. Então, o perfeccionismo, né, ele é legal numa certa quantidade, mas dependendo da forma, você acaba não fazendo as coisas, não vivendo novas experiências. Ah, eu só vou viajar quando eu tiver assim, assim, assim. Ah, eu só vou casar quando eu tiver assim, assim. Ah, eu só vou ter filho quando eu tiver assim, assim. E às vezes a vida não vai te dar essa perfeição toda, né? Então, o que que acontece? O conforme, ele é maravilhoso para você organizar. Normalmente, quando eu faço o evento, eu puxo, né? Não, eu consigo divulgar, eu consigo fazer essas coisas, mas quem organiza tudo é o Douglas. Porque ele que vai calcular, ele que vai verificar se é possível, se não é possível, a quantidade. Então, a gente percebe que quando nós unimos o nosso perfil, nós conseguimos fazer algo legal. Mas se fazer separado, eu que vou querer inventar e talvez não vou dar conta, ou ele que só vai ficar planejando e não vai fazer. Essa vai ser a confusão do um conforme com o dominante. Então, o conforme, ele é maravilhoso. Eu acho que é um dos perfis assim que eu gosto bastante, tirando o dominante, que a gente gosta de todos. Ele fala que eu não posso falar que eu só gosto de um, mas eu acho que chama mais atenção, né? Mas o conforme ele é muito importante, porque ele é uma base muito boa, né? É uma segurança de uma pessoa que, poxa, pessoa que é uma pessoa conforme, tem a tendência de ser mais organizada financeiramente, é uma pessoa que pensa melhor antes de tomar alguma decisão. Então, eu vejo um conforme com bastante qualidades também, né? Exatamente. Então, depois que você ouviu sobre esses 4 perfis aqui, já identificou qual que é o seu, agora sim, né? Você não é Agora esse conforme. pode, agora você não. Agora comenta aí para saber qual que é o seu perfil, qual que é o do teu cônjuge, se você já conseguiu identificar pela essa fala nossa. Claro que a gente foi muito superficial aqui, não deu nem acho que 30 minutos, 40 minutos de podcast, então é muito superficial. Então, se você gostou desse conteúdo, entendendo aqui um pouquinho sobre o perfil, que dá para se aprofundar muito mais, trazer muito mais os pontos positivos, os pontos negativos de cada perfil, entender aonde você pode, né, gerar um equilíbrio com o seu cônjuge, mas isso aqui é um início para você entender que muitas brigas ocasionadas pelo relacionamento pode ser sim por não identificar o teu perfil e você conhecendo um pouco melhor do seu perfil, ajusta. No nosso caso aqui, a gente está longe de ser perfeito, tá? A gente tem muitas coisas
a melhorar ainda. Mas é só essa questão aqui de entender o perfil, a gente conseguiu rever, relembrar por que que a gente tinha tantas brigas antes, principalmente no início do nosso relacionamento. Entendeu? Então, ó, isso não é perfil conforme. O conforme já que teria colocado o celular no silencioso, como eu fiz aqui, entendeu? Então, isso é dominante mesmo. Bora gravar Ah, podcast, vai vamos ter gravar, resultado. deixa naturalmente. O pessoal tá vendo o que tá acontecendo. Não é só, mas só para vocês entenderem, estamos no natural aqui. Então, você entendendo o belo, né? Como é belo você entender sobre o seu perfil, sobre você entender sobre o outro. Porque Deus que nos criou e Deus ele é perfeito em tudo o que faz. Nós somos falhos e nós podemos melhorar, aprender com isso. Então, que você possa, né, pelo menos aqui sair desse podcast entendendo um pouco sobre o seu perfil, entendendo que você consegue gerar um equilíbrio, entendendo do seu cônjuge e se aprofunda assim nesse tema. Se você gostou, até põe no comentário que a gente faz um Sim, mais aprofundado, trazendo mais pontos fortes, né, e fracos sim. de cada um. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro pra você, você que é dominante, não coloque esse peso nas suas costas. Nossa, por que que as pessoas acham que eu sou tão grosseira? Por que eu sinto que eu afasto algumas pessoas? Sabe? Procura ver o que que você pode melhorar no seu perfil mesmo de dominância, né? Você tem que ver as qualidades de uma pessoa dominante, é uma pessoa que inicia, é um líder, né? Que organiza ali, que não organiza, né? Mas que incentiva algo novo. Então, que você não saia com esse peso, tipo, nossa, parece que as pessoas não entendem o que eu falo. Porque uma pessoa que normalmente é dominante perto de outros perfis vai parecer que é arrogante. E não é. Mas você pode melhorar. Você que é influente, e às vezes você se culpa, porque às vezes, por que que eu falei tal coisa? Por que eu não segurei minha língua? Por que que eu fui fazer amizade com fulano e fulano acabou me machucando, né? Às vezes no seu relacionamento. Por que que eu me entrego tanto e parece que o cônjuge não tá... Às vezes essa sua dor é por conta do seu perfil que é alto. E aí você precisa analisar o que que é bom, o que que é ruim e poder melhorar no meio do caminho. Né? Você que é estável, que nem meu esposo falou, às vezes fica pensando muito, não reage, ou às vezes até cria ali a cena, poxa, eu poderia ter feito isso, feito aquilo, mas na hora você travou, paralisou, sabe? Sabe a se respeitar também, porque às vezes as pessoas não vão entender, mas você precisa entender, você precisa saber por que que você fez isso e saber também entender o seu lado. Né? Porque às vezes você só vai querer condenar, e na verdade algo que você precisa analisar e buscar uma melhora. E você que é conforme, né? Que às vezes fala assim, poxa, mas parece que eu não consigo fazer as coisas, só fica no papel. Então, entenda o porquê que você é assim, né? E busque melhorar cada um, né? Cada perfil aqui tem uma tendência maravilhosa. Todos nós, né, temos uma grande oportunidade de fazer coisas lindas, mas a gente precisa reconhecer os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, né? Então que você saia desse podcast se amando mais e amando mais seu cônjuge. E como que eu posso fazer isso? Entendendo melhor, me autoconhecendo para que eu possa melhorar cada vez mais. É isso. Então, você gostou, compartilha essa live não, né? Um podcast aqui com seus amigos, com seu cônjuge, com a família, né? Porque é Sim. importante entender seu perfil não só no casamento, mas também em todas as áreas. Então, só o início aqui de uma grande transformação que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês. É isso aí. E até um próximo episódio. Até mais.